Oi meninas, bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que têm me feito bem. Só lembrando que para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal aqui e siga as nossas redes sociais. E claro, se você achar útil, compartilha com uma amiga. Hoje eu gostaria de ler a parte do livro Grandes Mulheres da Reforma, Knox Publicações Editora. Uma das figuras femininas mais importantes da Reforma Protestante do século XVI foi, sem dúvida, Catarina von Bora. Não que ela tenha praticado qualquer ato heróico, se envolvido pessoalmente em grandes controvérsias ou sido martirizada em virtude da sua fé. No dizer de um dos seus biógrafos, ela não escreveu nenhum livro, nem jamais pregou um único sermão, mas o seu inestimável auxílio possibilitou que seu marido fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Estamos falando da senhora Lutero. Catarina nasceu em 1499. Ela era filha de um nobre alemão e aos 3 anos de idade sua mãe veio a falecer. Aos 9 anos seu pai a levou para o convento e ela se tornou freira aos 16. Quando Lutero fixou as suas famosas 95 teses no portão da capela de Wittenberg, Catarina já estava com 18 anos de idade. Entretanto, ela e as outras freiras do convento ouviram falar do ensino bíblico de Lutero e, crendo no que ele pregava, desejaram abandonar a clausura. Escreveram aos seus pais, mas eles não tomaram nenhuma iniciativa para libertá-las. Decidiram então escrever a Lutero e a própria Catarina redigiu a carta. Quando o reformador tomou conhecimento do fato, ele logo encorajou um amigo negociante que sempre entrava no convento a ajudar as freiras a escapar. Lutero procurou auxiliar a todas, ajudando-as a encontrar moradia, marido, emprego. Mas 2 anos já havia se passado após a fuga. Todas as freiras já haviam encontrado seu destino, menos Catarina. Em 1524, com a aprovação e recomendação de Lutero, Catarina foi cortejada por um dos alunos em Wittenberg, mas seu pai não aceitou o casamento. No mesmo ano, Lutero arrumou um novo pretendente, mas Catarina não aceitou. Sabe o que ela dizia? Só me casarei com o Dr. Lutero ou com alguém que seja muito parecido com ele. Lutero, quando ouvia essas coisas, ele ria, porque naquela altura, apesar de condenar o celibato, ele não tinha intenção nenhuma de casar. Ele sempre dizia: nunca me farão com que eu me case. Porém, gradualmente, tanto pela convivência com Catarina, quanto pela insistência dos seus amigos, Lutero acabou propondo Catarina em casamento. Eles ficaram noivos no dia 13 de junho de 1525 e se casaram no dia 25 de junho daquele mesmo ano, ou seja, 12 dias depois. A decisão causou muitas surpresas. Muitos foram contra o casamento, pelos motivos mais variados. Primeiro, porque naquela altura não era comum religiosos casarem. Segundo, Lutero travava uma grande luta com Roma. Ele era tido como herege e sua vida estava em constante perigo. E depois havia uma diferença grande de idade entre Lutero e Catarina. Lutero tinha 42 anos e Catarina 26. Ela sofreu muitas difamações com o casamento, mas pela graça de Deus, o casamento aconteceu e eles viveram muito felizes por 21 anos até a morte do reformador. O príncipe Frederico havia dado de presente a Lutero o prédio do mosteiro agostiniano em Wittenberg, e foi para lá que a família se mudou. Catarina reformou o mosteiro e o administrou. Ela dirigia e administrava as finanças da família, para que Lutero pudesse dedicar-se às tarefas de escrever, ensinar e pregar. Ela foi uma esposa dedicada. Eles tiveram 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. Além disso, cuidava de uma parente e, com a morte do irmão do reformador, mais 6 crianças, agora órfãos, se juntaram à família.
Além dos familiares de um cachorro de estimação, era comum haver mais de 30 pessoas no mosteiro. Eles costumavam receber estudantes que pagavam pelos seus estudos para ajudar a equilibrar o orçamento doméstico, de modo que sua rotina diária era bastante atarefada. Ela tinha uma horta, um orquidário, confeccionava material para pescaria e acabaram posteriormente adquirindo uma pequena fazenda, onde ainda criavam gado, galinha e fabricavam cerveja. Ela também gostava de ler e de bordar. Lutero costumava chamá-la de a estrela da manhã de Wittenberg, já que diariamente ela levantava às 4 horas da madrugada para dar conta das suas muitas responsabilidades. Entretanto, sua vida não era somente dedicada às coisas materiais. Seu marido a encorajava em seus estudos bíblicos devocionais e sempre sugeria algumas passagens particulares para que ela memorizasse. Quando ele se encontrava deprimido, era sua vez de ajudá-lo. Sentava do seu lado, lia a Bíblia para ele e edificava o seu coração. Conta-se que certa vez Lutero estava tão deprimido, tão triste, que ele já estava no quarto há dias sem sair. Catarina vestiu-se então de preto e entrou subitamente no aposento. Lutero tomou um susto, pensando que alguém tinha morrido. Catarina então respondeu: "Ao que me parece, Deus morreu." A reação de Lutero foi imediata. Ele levantou-se e saiu do quarto agradecendo a esposa por fazê-lo retornar à vida. Lutero faleceu em 1546 e Catarina ainda viveu por mais 6 anos. Ela chegou a ver seus filhos atingirem a idade adulta, alcançando posições de influência na sociedade, exceto aqueles que morreram na infância. Ela morreu em 20 de dezembro de 1552. Encerro esse breve relato sobre a vida de Catarina citando um último testemunho do seu esposo, mas um último e belíssimo testemunho. Escrevendo certa vez a um amigo, ele disse: "Minha querida Kate, ela me mantém jovem, ela me mantém em boa forma. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado as minhas viagens e quando volto, ela está sempre me aguardando com alegria. Ela cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ela ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que está acontecendo, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso." Ao tomar conhecimento dessa declaração, Catarina respondeu: "Tudo o que eu tenho feito se resume simplesmente a 2 coisas: ser esposa e ser mãe. E tenho certeza que eu sou uma das mais felizes de toda a Alemanha." Meninas, que biografia, que testemunho. Nessa semana que muito se falou sobre mulheres, mulheres empoderadas, mulheres proeminentes, o Senhor nos traz à memória aqui essa biografia de Catarina, uma mulher muito especial, uma mulher temente a Deus, uma mulher que cumpriu o propósito pelo qual Deus havia separado. E ela me faz lembrar da mulher de Provérbios. Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor, esta será elogiada. Que Deus nos ajude em nossa caminhada cristã, que possamos nos tornar mulheres não empoderadas, mas mulheres servas mais parecidas com o nosso Rei.